Sempre. Todos, graça e paz do Senhor. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Que privilégio, né, irmãos? Mais uma aula aqui da nossa ED Online, nesse tema maravilhoso, ainda melhor que o Éden. Eu quero começar hoje louvando ao Senhor, porque Ele tem sido muito gracioso, muito amoroso, muito provedor, providenciando esses temas tão maravilhosos aqui na nossa ED Online, nesse tempo tão desafiador, nesse tempo tão difícil, mas o Senhor tem colocado no nosso caminho, né, no caminho da nossa amada Igreja Calvário, aqui na ED Online, temas tão preciosos como esse aqui, né? Ainda melhor que o Éden. Nós estamos nos aproximando do final desse curso. Hoje é a nossa aula de número 7. Nós temos mais 2 aulas para encerrar esse conteúdo tão abençoado. Eu espero que essas aulas tenham feito assim muito bem para você, para o seu coração, para a sua alma, para a sua fé, para a sua caminhada com Cristo. Para o meu coração tem sido edificante meditar nesse tema. Nesses temas, né, nesses 9 temas, à luz desse assunto tão precioso, dessa pátria, dessa morada espiritual que o Senhor preparou para nós, que nós estamos chamando aqui, né, no tema desses nossos encontros, de um lugar ainda melhor que o Éden. Se o Éden que a gente lê nas Escrituras já era um lugar maravilhoso, cheio de beleza, de conforto, como então, imaginar um lugar ainda melhor que o Éden? Pois é esse lugar que Deus preparou para mim e para você. Glória ao nome do Senhor por isso. Nosso tema de hoje é a grande vitória. Hoje nós vamos falar a respeito da grande vitória. Pastor, que vitória? Vitória contra quem? Vitória contra o quê? Que vitória é essa? Hoje nós vamos falar da vitória de Cristo e da igreja contra Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo. Hoje nós vamos abrir as Escrituras para perceber como Cristo Jesus e a igreja de Cristo Jesus venceram e vencem e vencerão Satanás e os seus demônios e os seus anjos corrompidos. Eu não sei se você gosta de meditar nesse assunto sobre o diabo, sobre Satanás. Eu não sei se você tem medo de se aprofundar no estudo a respeito de Satanás, mas eu quero convidar você hoje a se aprofundar comigo nesse assunto, nesse tema, sempre nessa perspectiva, na perspectiva da vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás. C.S. Lewis tem uma frase muito famosa, onde ele diz que há 2 grandes perigos com relação há 2 grandes perigos que as pessoas cometem com relação ao diabo. O primeiro perigo é ignorá-lo, é achar que ele não existe. Há muitas pessoas que acreditam que o diabo não existe. O diabo é uma invenção da igreja, uma invenção dos autores bíblicos, de fato e de verdade. Não existe diabo. Isso é um mito. Isso é uma historinha que inventaram para poder haver um dualismo entre o bem e o mal, para poder criar uma batalha que, na verdade, na realidade, não existe. Esse é um grande perigo. Esse é um grande erro, achar que o diabo não existe, que ele não é um ser autônomo, existente, atuante no mundo. Esse é o primeiro erro, disse C.S. Lewis. O segundo erro é você se interessar demais pelo diabo. Um desejo um desejo obsessivo, um interesse obsessivo pelo diabo. Porque aí ele facilmente vai te enredar, facilmente ele vai te enganar e facilmente ele vai te destruir. Porque o diabo, segundo as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele só vem para matar, para roubar e para destruir. Satanás, na sua essência, na essência dessa palavra, Satã significa ódio, amargura. Então, Satanás é aquele que odeia. Quem é que Satanás odeia? Satanás odeia Deus e tudo que se refere a Deus.
ou seja, a sua criação, sejam os céus, sejam as plantas, os mares, os animais, e seja especialmente a coroa da criação, o ser humano. Satanás odeia a Deus, Satanás odeia a criação, Satanás odeia todos os seres humanos, Satanás odeia a igreja. A igreja. Então, esse é o nosso adversário. Mas a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nos afirma e nos conta a história de uma grande batalha, mas de uma grande vitória. A vitória de Cristo Jesus sobre Satanás. Irmãos queridos, como vocês, se vocês já tentaram fazer essa pergunta, né? Ou já ouviram uma criança fazendo essa pergunta, quem é Satanás? De onde vem Satanás? Quem criou Satanás? Quem criou o diabo? Já ouviram essa pergunta? Quem criou o diabo? De onde ele vem? Qual é a gênese do diabo? A gênese da criação, a gênese do homem, a gênese do Éden, a gente tem registrado aqui no livro de Gênesis. Mas e a gênese, o início, a origem de Satanás? Onde está? De onde ele vem? Quem o criou? Nós não temos essa informação tão específica, tão clara, tão descritiva, tão narrativa, como a gente tem, por exemplo, o relato da criação, aqui em Gênesis. Nós não temos esse registro, essa história da origem de Satanás. Nós temos alguns textos bíblicos que nos dão, assim, uma clara revelação, jogam luz muito forte a respeito, que nos ajudam a responder essas perguntas. Textos, por exemplo, como Ezequiel 28, o capítulo 28 do profeta Ezequiel, o capítulo 14 do profeta Isaías e o capítulo 12 do Apocalipse. São 3 textos que lançam muita luz a respeito da origem, de onde veio Satanás. Satanás era Lúcifer. Lúcifer foi criado por Deus. Lúcifer era um querubim, um anjo do Senhor, um dos maiorais no céu. Alguns gostam de usar essa expressão, né? Lúcifer era o braço direito de Deus, um anjo ali com proeminência no céu. Deus criou Lúcifer, esse anjo perfeito, esse querubim, esse auxiliar. Acontece que, de alguma maneira, o mal entrou no coração desse querubim chamado Lúcifer e ele desejou, cobiçou e trabalhou para ser igual a Deus. E trabalhou para usurpar essa glória e esse poder que era somente de Deus. E ele conseguiu, então, arregimentar cerca de 1/3 do exército celestial. Por causa dessa cobiça, por causa desse pecado, de querer usurpar o lugar de Deus, ele foi precipitado dos céus. E o que a gente sabe, o que a gente conhece a respeito da origem de Satanás, é exatamente isso que eu acabei de lhes explicar, que vem desses 3 textos bíblicos, Ezequiel 28, Isaías 14 e o Apocalipse capítulo 12. São os textos que lançam luz a respeito da origem de Satanás. Mas de modo que, desde Gênesis a Apocalipse, nós temos o relato dessa batalha que há entre o diabo e o Senhor. Uma batalha extremamente ingrata para o inimigo. Extremamente ingrata, porque ele não tem chance alguma. O relato bíblico deixa isso muito claro. A história da redenção deixa isso muito claro. A vitória é de Cristo e da igreja. Então, o que eu quero mergulhar aqui com vocês hoje não é assim contar uma história e falar a respeito de uma batalha que, pode ser que lá no final a gente consiga ganhar. Vamos torcer, vamos orar para que as forças comandadas por Cristo Jesus, o exército de Cristo Jesus, que é a igreja, vamos nos fortalecer em Cristo, porque pode ser, a gente tem chance de ganhar lá no final. Não é isso que a Escritura Sagrada revela. O que as Escrituras nos revelam é que essa batalha já foi ganha por Cristo Jesus e já foi ganha pela igreja.
Então, essa é uma notícia maravilhosa, irmãos. Essa batalha de Cristo e a igreja contra Satanás já teve sucesso. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, não há aqui uma disputa de poder. Essa disputa já foi consagrada e conquistada na cruz do Calvário e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o que nós precisamos é nos alimentar dessa história bíblica, nos alimentar da palavra de Deus, essa realidade, e nos posicionarmos firmemente nessa vitória que Cristo conquistou. Conquistou desde a eternidade passada. Desde a eternidade passada. Não é a partir do Éden. Ou não será lá no Apocalipse 21 e 22, no dia do juízo final. Não, não. As Escrituras nos revelam que antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo foi conhecido. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Como eu gosto desse texto, irmãos. Como eu amo essa revelação que Deus dá a Pedro por meio do Espírito Santo, e ele coloca aqui no papel para as igrejas em dispersão, portanto, para mim e para você, para a igreja de Cristo Jesus. Ele diz aqui, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aí eu dou um destaque ainda maior aqui, ó, conhecido, o sangue de Cristo foi conhecido com efeito, ou seja, com valia, com propriedade, com eficácia, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que Pedro está dizendo é que o sangue de Cristo foi conhecido, foi derramado, foi eficiente, foi eficaz antes da fundação do mundo, antes do Éden. Houve uma batalha no céu. Deus sabia que ao criar o planeta, ao criar o universo, ao criar o ser humano seria corrompido por Satanás. Deus sabia disso. Por isso, antes de criar, antes de dizer haja luz, Deus disse em conselho, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três unidos em um só Deus, disseram, haja cruz, e houve cruz. O sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, o que Pedro está nos ensinando aqui, irmãos, é que essa batalha, essa grande vitória, já foi conhecida por Deus antes da fundação do mundo. Tudo que nós estamos vivendo, do Éden, de Gênesis até Apocalipse 22, ou seja, a esse lugar, essa nova Jerusalém, que é ainda melhor que o Éden, tudo isso Deus já tinha planejado e já tinha executado na sua mente, no seu coração, nos seus decretos, antes da fundação do mundo. Olha, irmãos, isso traz absoluta segurança para mim e para você. Isso deveria encher o meu coração e o seu coração de convicção, de certeza, de que nós não estamos como um barquinho de papel num grande lago ou num grande oceano, à deriva dos movimentos da história, à deriva dos movimentos dos imperadores, dos governantes, dos presidentes, da maldade humana, ou até mesmo de Satanás, do diabo. Não, a história está nas mãos do Senhor, a história já foi redimida, tudo já foi consumado, especialmente depois que o centro desse plano, que é Cristo Jesus, veio, morreu e ressuscitou, de que realmente esse plano aqui que foi elaborado antes da fundação do mundo deu certo. E se ele deu certo, se nós cremos que Cristo veio,
morreu e ressuscitou dentre os mortos, certamente Apocalipse 22 acontecerá. Certamente Apocalipse 22 será uma realidade. Então, essa é a história, assim, ó, da redenção. Esse é o escopo maior dessa grande vitória. Agora, é claro que essa grande vitória, historicamente, ela começou no Éden. Essa batalha entre Satanás, odiando o ser humano, odiando o povo de Deus, odiando Deus e a criação de Deus, historicamente, biblicamente, ela começa aqui no Éden. Em Gênesis 3, versículo 15, aquela sentença, o juízo que Deus apresenta sobre a serpente, sobre o diabo, porque Satanás não tem corpo como os homens. Satanás é um espírito. Então, esse espírito tomou o corpo da serpente e enganou a Eva, enganou a Adão, enganou os primeiros seres humanos, levando-os ao pecado. E eles pecaram. Em Gênesis 3,15, nós temos a condenação sobre a serpente e temos ali a semente do evangelho. A primeira vitória, a primeira declaração de vitória, o primeiro anúncio de vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás, sobre esse ser da maldade, sobre esse ser que odeia a Deus e tudo que se relaciona com Deus. A primeira semente, o primeiro anúncio dessa vitória está aqui, ó, em Gênesis 3, versículo 15. Deus diz assim à serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher, Cristo Jesus. Este te ferirá a cabeça. Este descendente, o descendente da mulher, Cristo Jesus, vai ferir a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando aqui a respeito da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebendo em si mesmo todos os pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Essa foi a ferida que a serpente causou no calcanhar, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas com a sua morte, com a sua ressurreição, ele esmagou definitivamente a cabeça da serpente. Glória a Deus por isso. Então, esse Gênesis 3,15 é o primeiro anúncio dessa grande vitória, que começa aqui no Éden. Por aí a gente já pode imaginar, irmãos, que quando a gente para pensar, né, no Éden, a gente chega a essa conclusão de que o Éden nunca foi a plenitude de Deus para nós. Até nesse aspecto da grande batalha, a gente poderia se perguntar, poxa, mas por que está acontecendo essa batalha, essa inimizade, essa briga entre a serpente e a Eva e o Adão, esse conflito? Por que essa batalha está acontecendo no Éden, um lugar tão bonito, um lugar tão perfeito, um lugar tão confortável, um lugar tão maravilhoso? Isso aconteceu porque o Éden nunca foi a plenitude de Deus para nós. Embora seja um lugar, tenha sido um lugar bonito, confortável, perfeito do ponto de vista da construção, mas o Éden nunca foi a morada definitiva para o povo de Deus. A morada definitiva para o povo de Deus é a Nova Jerusalém. É esse lugar ainda melhor que o Éden. Porque ali no Éden, o Éden não era completamente seguro. Porque por causa da presença de Satanás ali no Éden, Satanás estava por ali. Estava ali. E esses são alguns dos mistérios que a gente não consegue entender e compreender. Como eu disse, a gente tem alguns textos, os textos que eu acabei de citar, que nos dão lançam uma luz sobre a origem do diabo, sobre a sua precipitação na terra, mas o fato é que Gênesis 3 já nos anuncia que Satanás está ali, no Éden, nesse lugar perfeito.
Então, isso já nos leva a pensar que o Éden não era um lugar assim plenamente seguro, porque havia a possibilidade do mal, havia a possibilidade do pecado, dos dois seres humanos serem enganados, e eles foram, havia a possibilidade de morte. Havia isso tudo. Agora, o Éden é o anúncio do novo céu e da nova terra, onde não haverá diabo, pecado e morte. Isso é verdade. Então, o que é o Éden? O Éden é esse anúncio de que um dia Deus vai preparar um lugar ainda melhor que o Éden, onde não haverá de forma alguma a presença do diabo, do pecado e da morte. É o que nos ensina Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lá na Nova Jerusalém, no novo céu e na maligno, do pecado e da morte. No Éden havia essa possibilidade. Mas nesse lugar ainda melhor que o Éden, que nós aguardamos com esperança no coração, com grande esperança no coração, clamando hoje unidos e juntos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque esse lugar, ele se concretiza, ele se planifica na volta, na segunda vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós queremos morar e habitar eternamente nesse lugar, onde o mal não terá presença, onde o pecado não terá guarida mais, não terá possibilidade alguma de pecado e nem de morte. É nesse lugar que nós ansiamos morar. É esse lugar. Então, o Éden é esse anúncio. É apenas um anúncio. É por isso, então, que essa batalha começou, historicamente, ali no Éden, porque no Éden havia essa possibilidade do mal, do pecado e da morte. No novo céu e na nova terra não haverá essa possibilidade. Eu queria chamar a sua atenção para um fato curioso, um fato interessante, um fato extremamente edificante, que é a gente olhar para a história da redenção e identificar essa grande vitória do Senhor, como Cristo e a sua igreja e o seu povo vencem todos os combates com o maligno durante a história da redenção. Se a gente pudesse traçar aqui uma linha do tempo, indo aqui, ó, desde o Éden até a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iríamos perceber que esse combate entre o maligno, entre Satanás e a descendência da mulher, ou seja, Satanás e o povo de Deus, não aconteceu apenas no Éden. Esse é um fenômeno, essa é uma luta, essa é uma batalha constante durante a história da redenção. Veja, por exemplo, acompanhe comigo aqui, ó. Vocês lembram de José no Egito? José do Egito, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, passou por todo aquele sofrimento que a gente lê ali a partir de Gênesis 37, e a gente vai lendo, até chegar no capítulo 45, quando José do Egito é colocado como o governador do Egito. E por essa soberana ação de Deus, colocando José como governador do Egito, o povo de Israel é livre, é salvo da morte. O povo de Israel é salvo de ser exterminado. O povo de Israel corria risco de extinção e não foi extinto por conta da graça e da misericórdia e da providência de Deus através de José. Então, uma batalha estava sendo travada ali. Quem olhava para aquela cena
com uma mente não espiritual, não enxergando realmente a realidade, poderia achar que aquilo era uma conjuntura normal. É um período de seca, é um período de fome, mas, na verdade, Satanás estava ali, ó, realmente querendo controlar todas as coisas, agindo na economia, agindo nas circunstâncias para poder exterminar o povo de Deus, porque se ele conseguisse exterminar o povo de Deus, o descendente, Cristo Jesus, não viria ao mundo. Então, esse foi um dos primeiros riscos de extinção que o povo de Deus sofreu, e Deus soberanamente providenciou libertação. Gênesis 45, no versículo 7, diz assim, José dizendo, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra. Olha a expressão, olha a convicção de José, olha o Espírito Santo revelando a José o propósito pelo qual ele fora elevado a essa posição, para preservar um remanescente de Deus na terra, do povo de Deus na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Então, aqui em Gênesis 45, a gente vê mais um aspecto dessa grande vitória de Cristo na história. O segundo momento que eu chamo a sua atenção é para aquele episódio em Números, capítulo 21, versículo 9. O povo fora liberto por Moisés do Egito, e o povo começa a vaguear por causa da sua incredulidade, da sua desobediência, o povo começa a peregrinar pelo deserto. E há muita murmuração, há muita incredulidade, há muito pecado no meio do povo. Porque assim, há sempre joio no meio do trigo, há muita rebeldia nos corações. E Deus, então, para chamar a atenção do povo, para julgar o povo naquele momento, envia serpentes abrasadoras no deserto. E essas serpentes começam a matar o povo de Deus ali. Deus, então, ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze. Que ele levante uma serpente de bronze e coloque num lugar bem visível. Uma serpente morta numa estaca de bronze, toda feita de bronze. E Deus diz que toda pessoa que olhar, depois de mordida pelas serpentes abrasadoras, pelas serpentes reais, né? Pelo animal, toda pessoa que depois de mordida, o que é que Deus está chamando a atenção? É como se Deus estivesse dizendo assim, o meu povo, vocês estão sendo seduzidos mais uma vez pela serpente. É o diabo quem tem colocado no coraçãozinho de vocês essa incredulidade, essa obstinação, essa desobediência, esse espírito de rebelião. Isso é de Satanás, isso é da antiga serpente. Não caiam nessa. Isso vai matar vocês. Mas, ao mesmo tempo, Deus proporciona um meio de salvação, um meio de graça. Então, a serpente de bronze ali simboliza a grande vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, esmagando a cabeça da serpente. É mais um anúncio dessa grande vitória do nosso Senhor. Números capítulo 21, versículo 9, diz assim, Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Uma outra experiência, séculos depois, no que nós podemos narrar aqui, um outro aspecto dessa grande vitória do Senhor contra Satanás é a experiência, é o relato de Davi e Golias, de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5. Todos se lembram, Golias é o representante dos filisteus, que resolvem declarar guerra contra o povo de Israel. E para que os exércitos não se enfrentassem e que houvesse assim, não houvesse uma mortandade dos dois lados, o Golias, os filisteus propõem um duelo entre o melhor de cada exército. Do lado dos filisteus estava Golias. Golias, que em 1 Samuel 17, versículo 5, é descrito assim,
Golias trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos, diz a palavra do Senhor. A couraça de Golias era de escamas de bronze, escamas como de serpente. Então, Golias aqui, figuradamente, ele representa Satanás. E do lado de Israel, não se achava alguém com coragem, com qualificações, para poder enfrentar esse gigante de quase 2,5 metros de altura. Um gigante muito forte, muito preparado, com essa couraça de escamas, escamas como de serpente, uma personificação do mal, do diabo, querendo derrotar e querendo exterminar o povo de Deus. Eis que o Espírito Santo do Senhor enche de coragem e de ousadia o jovem pastor chamado Davi. Com pouco mais de 17 anos, esse menino é usado por Deus para livrar e libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mais uma vez, um anúncio da grande vitória de Cristo Jesus e da sua igreja, a igreja de Cristo, sobre Satanás. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor. Olha o discernimento espiritual de Davi nessa luta contra Golias. Maravilhoso. Um outro exemplo que eu trago aqui para a gente refletir, um outro aspecto, uma outra cena, um outro momento dessa grande vitória de Cristo e do seu povo sobre o diabo, está registrado aqui, no livro de Esther, no capítulo 9, versículo 11. Na verdade, no capítulo 3, no versículo 13, está escrito assim. Vamos lembrar que Esther é uma hebreia que é levada cativa para a Babilônia. O povo de Israel ficou cativo na Babilônia, ficou preso na Babilônia por 70 anos. E nesse período, vários imperadores, vários reis passaram pela Babilônia e o povo de Israel ali, né, vivendo a sua vida. E essa moça a Esther, foi levada como prisioneira e chegou a ser esposa de um dos imperadores da Babilônia, o rei Assuero, pela providência de Deus. Aliás, é interessante a gente observar isso. No livro de Esther, nós não temos nenhuma referência a Deus. Não aparece a palavra Deus. Assim como também não aparece a palavra diabo, Satanás, inimigo. Não aparece. Mas nós vemos a presença, a astúcia do maligno, através de Amã, querendo exterminar o povo de Deus, mas nós vemos muito mais a providência do nosso Deus, preservando o seu povo através de Esther, usando essa moça para libertar o seu povo e para livrar o povo de Israel, o povo de Deus, o povo do Senhor, de serem exterminados nesse momento. Esther, capítulo 3, versículo 13, diz assim, as cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei da Babilônia, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 10º, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. O diabo usou um homem chamado Amã para fazer a cabeça do rei Assuero, para que ele decretasse
redigisse um decreto que iria aniquilar, destruir e matar todo o povo de Israel presente ali na Babilônia, e os que estavam presentes tinham ficado ainda em Jerusalém. Esse era o decreto, essa era a ordem. Mas olha só o que diz Esther, capítulo 9, versículo 1. A grande vitória de Deus, a grande vitória de Cristo e da sua igreja, de Cristo e do seu povo, sobre as artimanhas do maligno. Deus usando a rainha Esther, uma hebreia, uma serva do Senhor. Esther, capítulo 9, versículo 1, diz assim: no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que o odiavam. Essa é a declaração. Deus reverteu toda a história, Deus reverteu toda aquela estratégia maligna de Amã, Deus reverteu aquilo tudo e salvou e preservou o seu povo. Mais um anúncio da grande vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás, sobre as artimanhas de Satanás. Até que, segundo o apóstolo Paulo, na sua carta escrita aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele prometido lá de Gênesis 3,15. Ó, um dia, mulher, o teu descendente, alguém que vai nascer de uma mulher, esse vai esmagar definitivamente a cabeça da serpente. Na plenitude dos tempos veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cresceu, se tornou um adulto, começou o seu ministério com grande glória, com grande poder, enfrentou o império das trevas do início, ali sendo tentado pelo próprio Satanás no deserto, até o final, até a cruz. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, mas venceu com grande força, com grande glória e com grande poder. De modo que, através do sacrifício na cruz e da sua ressurreição, o apóstolo Paulo descreve assim, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, quais foram os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na cruz, o Senhor Jesus expôs e triunfou sobre todos os principados e potestades, sobre Satanás e sobre os demônios. É nessa vitória que eu e você caminhamos. É nessa segurança. Então, eu quis traçar essa linha do tempo. A autora do livro aqui que a gente está usando, né, traça essa linha do tempo para encher o nosso coração de convicção de que esse embate, essa batalha, esse conflito com as forças espirituais do mal sempre aconteceu na história. O diabo não se deu por vencido, nem na eternidade passada, nem no Éden. Ele sempre fica esperando uma próxima oportunidade para tentar corromper, perverter, roubar, matar e destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a história da redenção nos mostra com toda clareza e convicção que a vitória é de Cristo e da sua igreja. A vitória é nossa, meus irmãos. Que essa palavra encha o meu e o seu coração de esperança e de convicção.
Eu quero passar agora para uma aplicação prática, né, dos efeitos, como é que essa grande vitória afeta a nossa vida. Mas antes eu queria ouvir se o nosso pastor Rômulo ou algum de vocês gostaria de compartilhar alguma coisa, fazer algum comentário até aqui. Senão a gente continua, a gente segue. O pastor amigo, gostaria de compartilhar algumas questões Opa, nessa meu aula irmão. graciosa, nessa aula que nos traz discernimento, essa aula que nos ensina a descansar no Senhor, na obra do Senhor, mas a vivermos também vigilantes. Amém. Nós não podemos baixar a guarda. Nós estamos numa vida plena, nossa vida é plena no Cristo, mas enquanto caminhamos nesse mundo, nós precisamos aprender a vigiar e a orar. Vigiar e orar porque Amém. nós somos pecadores, o mundo, o sistema é complicado, pecaminoso, e nós temos um inimigo que fica ao nosso derredor, sempre pronto, querendo nos destruir. Então, não estamos no jardim da infância, no parquinho. Nós estamos no mundo que Deus reina, mas que ainda jaz no maligno. Bem, eu queria compartilhar algo que veio ao meu coração, uma palavra, que Sim, o João, lá em capítulo 3, 1 João 3, 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Jesus veio ao mundo e um dos objetivos, um do porquê, claro, nos salvar, mas também libertar, nos conduzir de volta à casa do Pai, mas também para destruir as obras do diabo. Amém. Amém. O nosso Cristo é maravilhoso, nele nós estamos protegidos, mas que Deus nos ajude a viver submissos a ele. Pastor, eu queria contar uma história que eu vivi. Opa! Não é para impressionar ninguém, né? Mas é para a gente ficar sempre atento como uma vida assim, de vaidade. Tem um texto bíblico que está lá em Samuel, Samuel 15, 23. Primeiro Diz Samuel? assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Bem, muito forte. Na minha caminhada pastoral, nesses 23 anos, 24 anos, né? Toda ação de uma forma assim que ficou mais notória e que machucava muitas pessoas, tinha a ver com rebelião, tinha a ver com feitiçaria. E uma das histórias que marcaram a minha vida foi eu conheci uma mocinha dos 12, 13 anos, uma pequena cidade mineira. E ela era neta de um dos maiores benzedores da região. Pensa num homem famoso. Pensa num homem que todo mundo chamava para fazer uma mandinga, e que acaba sendo feitiçaria, porque ele era poderoso nessas obras ocultas. Sim. E um dia nos chamaram para ir orar por essa mocinha, neta desse senhor. E quando chegamos lá, uma mocinha de 12 ou 13 anos, ela estava com um espírito mudo, um demônio mudo. Aquele que a Bíblia mostra, tanto em Marcos, registra, Marcos 9, tem um registro de um menino que assim estava, desde pequeno, com um espírito mudo. E lá nós oramos, e quando a palavra era lida, aquela moça, havia uma manifestação muito triste. Era tão triste, pastor e irmãos, que eu lembro dessa menina, quando nós estávamos, eu e mais alguns irmãos perto, orando por ela, ela ficava totalmente muda. Muda, com aquele semblante triste, terrível, né, possessa. E um momento que nós oramos, ela voltou aquela carinha de menina, e ela olhou para nós e disse:
me ajuda. É muito triste. Nós, muitas vezes, ignoramos, como o senhor já colocou aqui para nós, ou a gente dá muita ênfase, ou a gente ignora. E o inimigo gosta disso. É a estratégia dele isso. Ou querer que a gente se envolva de uma forma que a gente fica cheio de desejo de conhecer mais e mais. As pessoas se envolvem com isso até, e pessoas que ignoram. O Senhor Deus, em Cristo, libertou aquela mocinha. Amém. Mas é muito triste. É muito triste ver uma pessoa assim. E claro que há ações até mais tristes que essa. Nós, às vezes, não percebemos o que o inimigo, como leão, ao redor de uma casa faz. O que nos poderes públicos, políticos faz. Mas a grande palavra, eu creio hoje, é: Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Na vida de uma menina como essa que ficou possessa, com uma história de feitiçaria da família dela. Sempre momentos de possessão, o que eu observo nesses anos sempre tem algo a ver com essa rebelião, com essa manifestação, essa associação, né, com as trevas. Então, que Deus nos livre e nos coloque temor do Senhor, para nós resistirmos ao diabo. Porque Tiago, o pastorzão, fala que se nós resistirmos, ele vai fugir de nós. Mas é muito interessante que esse capítulo 4, Tiago, ele está falando exatamente sobre um dos temas principais, é a soberba. É a gente se sujeitar a Deus. A primeira palavra é essa, sujeitar a Deus. E quando a gente se sujeita a Deus, a gente consegue resistir o diabo e aí ele vai fugir da gente. Então, que Deus conceda a gente essa submissão, essa sujeição, essa vida mesmo no altar, né? Essa vida consagrada ao Senhor, para que o inimigo fuja de nós. Porque ele foge. Ele foge. Ele é um ser, sim, poderoso, é um anjo, um demônio hoje, um anjo caído, né? É um mistério e tudo isso, mas é uma realidade. Nós temos um inimigo. E que acontece histórias como essa, rápida que eu contei aqui, dessa menina de 12 anos que ficou possessa, mas que o Cristo a libertou. Não sei como é a história dela hoje, já passaram muitos anos, né? Mas eu sei, nós sabemos, que há só uma maneira de sermos libertos, há só uma maneira de sermos fortalecidos, defendidos contra essas obras de Lúcifer. E essa maneira chama Jesus Cristo. Amém. Filho de Deus, que se manifestou para acabar, destruir essas obras malignas. Então, pastor, eu queria rapidamente colocar esse testemunho do poder de Deus, da libertação que Jesus faz na vida de uma pessoa, da tristeza que é esse envolvimento com as trevas, né, de uma criança ser possessa, mas gostaria também de lembrar que a palavra do pastor Tiago, para a gente sujeitar a Deus e aí sim resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Aleluia, pastor. Aleluia. Muito obrigado, pastor Rômulo. Eu vou continuar o meu estudo aqui, que vai ser, na verdade, uma repetição, uma confirmação de tudo aquilo que o senhor colocou aí para nós agora, nesse momento, nessa palavra tão oportuna. Mas deixa eu colocar aqui para você, como é que essa vitória de Jesus e da sua igreja sobre o diabo, que a gente mostrou aqui, né? Nessa linha do tempo, como é que essa mensagem que a gente acabou de ouvir do pastor Rômulo, que Cristo Jesus veio ao mundo para destruir, ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. Como é que a gente se apropria dessas obras, da obra de Cristo na cruz do Calvário, no nosso dia a dia, na nossa vida, até aquele dia, o dia da ressurreição e o dia que estaremos habitando com o Senhor plenamente no novo céu e na nova terra. Como é que a gente se comporta até lá? Em primeiro lugar, essa grande vitória do Senhor Jesus traz para nós encorajamento na batalha. Lembro aqui, de 1 Pedro, capítulo 5, como eu gosto desse texto, que diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor,
não ao redor. Perceba aqui o texto bíblico. Porque ao redor estão os anjos do Senhor, acampados ao redor do povo de Deus, para proteger e para livrá-los. Então, ao nosso redor estão os anjos, mas ao nosso derredor está o nosso inimigo. Então, um pouquinho mais longe, um pouco mais afastado de nós, mas ainda ali, ó, na presença, na nossa presença, dá para enxergá-lo, dá para discerni-lo, dá para percebê-lo às vezes. Ao nosso derredor está o diabo, que como leão, ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus, mas ele, imitando um leão, como um leão, ele ruge procurando alguém para devorar. O apóstolo Pedro, no versículo 9, enfatiza: resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Como é que a gente vence o diabo? Em primeiro lugar, com essa santa e bendita coragem, resistindo-lhe firmes na fé em Cristo Jesus. O diabo sempre vai procurar desestabilizar eu e você, desestabilizar a igreja. Eu sempre que leio esse texto, 1 Pedro 5:8, que ele ruge, que o diabo ruge como leão procurando alguém para devorar, eu lembro de uma ilustração que eu ouvi de um missionário que trabalhou muitos anos na África, e ele diz que quando os leões famintos na África queriam se alimentar dos macaquinhos, eles usavam essa estratégia. Eles cercavam os macaquinhos que subiam naquelas árvores grandes e ficavam ali embaixo, rugindo por horas. E os macaquinhos estavam seguros. Se permanecessem ali no topo das árvores, não haveria possibilidade do leão subir, escalar aquela árvore e pegá-los. Era só uma questão de paciência, era só uma questão de confiança, era só uma questão de controle, de serenidade, e eles estariam a salvo. O leão iria se cansar e ir embora. Mas quanto mais o leão rugia, mais medo eles sentiam. E dava um desespero naqueles macaquinhos, que quando eles iam mudar de galho, eles acabavam errando o pulo, se desesperavam, caíam, e aí, em caindo, se tornavam presas fáceis para aqueles leões. Eu sempre me lembro dessa ilustração. Esse é o papel do diabo, colocar medo em mim e em você. Mas a palavra de Deus nos diz e nos orienta aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resista a esse medo, resista a esse ataque, firmes na fé em Cristo Jesus. Então, que esse anúncio da grande vitória de Cristo e da sua igreja, antes da fundação do mundo, na história da redenção, encha o meu e o seu coração de coragem. Coragem, não sinta medo, esse medo paralisante, esse medo que nos torna presas fáceis para o maligno, mas que, pelo contrário, que o nosso coração seja repleto e cheio dessa fé, dessa convicção na vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, essa grande vitória afeta a nossa vida, em primeiro lugar, gerando encorajamento na batalha. Em segundo lugar, essa grande vitória gera no meu e no seu coração proteção, agora, no tempo presente e também no porvir. Meu irmão, minha irmã, eu e você estamos protegidos
por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. O maligno não nos toca, não nos possui. O maligno não pode possuir um filho, uma filha de Deus. Não há espaço dentro desse corpo para o Espírito Santo e o diabo ao mesmo tempo. Não existe. Isso não é doutrina bíblica. Aqueles que foram selados com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo, o maligno não lhe toca. Nós estamos protegidos em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Então, no nosso caminhar, na nossa lida diária, no nosso dia a dia, nos nossos enfrentamentos com o maligno que nos odeia, ele continua tentando desestabilizar, ele continua rugindo, ele continua querendo destruir a igreja, ele continua querendo destruir a minha, a sua família. O que é que a gente faz? A gente resiste na fé em Cristo Jesus e a gente relembra que em Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos cobre e nos protege. É o que a gente aprende no Salmo 91. Pois ele te livrará, ou ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agora, esse livramento, essa proteção não significa que nós não passaremos de maneira alguma por momentos ruins, por momentos de dificuldade, por momentos de enfrentamento com o maligno. Não significa. Olha, por exemplo, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, deixa eu lembrar essa experiência, aquele momento em que o Senhor Jesus estava se preparando para entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. O Simão Pedro, naquela noite anterior, Deus disse assim para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Simão, Satanás me pediu para peneirar você, para poder agitar a sua vida, para poder tentar abalar as suas convicções. Sabe o que eu fiz, Pedro? Estou parafraseando aqui o Senhor Jesus, né, no versículo 32. Sabe o que eu fiz, Pedro, por você? Eu não disse para o diabo, não faça isso. Não foi esse tipo de proteção que eu disse, que eu dei a você. Eu fiz algo ainda muito mais profundo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, eu permiti que Satanás peneire você. Mas eu orei por você. Eu estou orando por você. E é isso que Jesus faz por mim e por você. Então, não significa, essa proteção não significa ausência de dificuldade, ausência de problemas, ausência de enfrentamentos terríveis com o maligno e com o diabo. Não significa. Mas significa que o Senhor Jesus ora por nós. Que o Jesus intercede junto ao Pai por nós. O Senhor Jesus, por meio da sua oração e por meio do seu Santo Espírito que habita em mim, que habita em você. Relembro aqui a experiência também do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, ele diz, contando à igreja de Corinto, abrindo o coração a respeito de Paulo não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho em mim, mensageiro de Satanás. É assim que o apóstolo Paulo identifica aquela enfermidade física, aquele momento em que ele estava vivendo, como se fosse um mensageiro de Satanás. Com a grandeza das revelações que ele estava recebendo, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Versículo 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse,
a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Somos protegidos por Deus, pela sua graça, pela sua intercessão. Vamos passar por alguns momentos pontuais de dificuldade? Vamos passar. Mas o que precisa ficar cristalizado no Jesus, por meio do Espírito Santo, nós somos protegidos nessa batalha. Somos protegidos pelo Senhor. O maligno não nos toca no sentido de nos escravizar, de nos possuir. O que eu e você precisamos fazer é coragem para resistirmos firme à fé. Precisamos nos lembrar dessa proteção maravilhosa. E, por fim, crer que a vitória sobre as forças das trevas, a vitória sobre o maligno vem por meio da palavra de Deus e por meio de uma vida na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, diz que as nossas armas, as armas da nossa luta não são carnais. Nós não enfrentamos o diabo com armas carnais, com violência, com gritaria, com brutalidade. Mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas são espirituais. Na carta aos Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo revela a natureza dessas armas. Aliás, ele qualifica, ele dá um nome para essas armas. Ele chama de a armadura de Deus. Quanto ao mais, diz o apóstolo Paulo em Efésios 6:10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, como é que a gente vence o diabo? Como é que a gente se livra dessas ciladas do diabo? Através da palavra de Deus, a armadura de Deus colocada em nós, e de uma vida imersa, mergulhada, banhada na palavra de Deus. Esse versículo 10 é precioso nisso. Quando o apóstolo Paulo diz assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você é que nós devemos nos apropriar aquilo que Cristo conquistou na cruz e na sua ressurreição. Nós devemos nos apropriar, sermos fortalecidos no Senhor. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Eu e você somos